E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. E hoje é quarta-feira, hoje é quarta-feira, então você sabe que por aqui acontece toda quarta-feira, nós temos aí um bate-papo com alguns dos nossos missionários espalhado por este planeta de meu Deus. E hoje nós vamos conversar então com uma brasiliense, né? Então, ela que está hoje no Rio de Janeiro, mas é daqui de Brasília. Olha só que legal. Então vamos conversar hoje com a nossa querida Laíse Félix. Ela que é daqui de Brasília, missionária da Junta de Missões há 9 anos, atua 9 anos, né? Tem aí atuado, e atualmente no projeto Casa Viver em Costa Barros. Ela é casada com Raoni, formada em Missiologia pelo Centro Integrado de Educação e Missões e em Teologia pela Faculdade de Educação Teológica das Américas. É isso mesmo, Laís? Bom dia, querida. Oi, bom dia. Tá ouvindo? Agora sim. Bom dia. Bem... Bom dia a todos que estão acompanhando aí a nossa rádio. Um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Que Deus possa aí nos dar uma manhã abençoada, em nome de Jesus. Amém. Legal. Obrigado, Laíse. Muito bom ter você por aqui. Obrigado pelo teu tempo aí que você disponibilizou para que a gente pudesse estar dentro desse bate-papo. Toda quarta-feira aqui na rede, Laís, nós temos a nossa quarta missionária, né? E então hoje, claro, não poderia ser diferente. Então, mais uma vez, já que na hora que eu chamei você, né, acho que tinha dado aí um tilt, mas agora de novo, a Laíse, ela é daqui de Brasília, né, missionária da Junta de Missões há 9 anos e atualmente está no projeto Casa Viver em Costa Barros, no Rio de Janeiro. Ela é casada com o Raoni, formada em Missiologia pelo Centro Integrado de Educação e Missões e ainda em Teologia pela Faculdade de Educação Teológica das Américas. É isso mesmo, né, Laíse? É isso mesmo, graças a Deus. O Senhor tem aí me permitido servi-lo aqui em Costa Barros, um lugar muito bom, maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de vir aqui conhecer. E tenho, né, aprendido aqui, desenvolvido, tido muitas experiências com Deus e tendo esse privilégio, né, de servir com a minha vida. O Senhor tem aqui nos sustentado e nos capacitado. Maravilha, Laís. E me diz uma coisa, Projeto Casa Viver. O que seria isso, Laís? Conta para nós. Bom, o Projeto Casa Viver, ele é um projeto da Junta de Missões Nacionais, em parceria com a Primeira Igreja Batista, aqui de Costa Barros. A gente atende crianças e adolescentes, né? O nosso público-alvo é de 4 até 17 anos, e somos um projeto socioassistencial. A gente aqui atua de forma integral com a criança e o adolescente, com discipulado, né, estudos bíblicos, dando oportunidades para essas crianças e para esses adolescentes, através do fortalecimento de vínculos e da convivência. Então, a gente também atua com as famílias, a gente recebe essas crianças aqui no contraturno escolar, elas não moram no nosso projeto, né? Elas vêm no horário contrário da escola, e a gente vai desenvolvendo aqui diversas atividades. Hoje nós temos aqui aula de balé, temos futebol também, aula de música, temos o reforço escolar, temos também aula de inglês para os adolescentes. Nós realizamos aqui o discipulado, passeios, né, culturais, a gente leva as crianças para lugares, para parques, para teatros, né, para que eles tenham também a oportunidade de vivenciar esse outro lado. E com as famílias, nós também fazemos pequenos grupos de estudo bíblico com as mães, aniversários, né? Então toda a oportunidade que a gente tem para estar aqui com as famílias das crianças, a gente aproveita para poder atendê-los também. E a parte social, com a distribuição de cestas básicas, com kits, né, de alimentação, com roupas, com as necessidades que a gente encontra aqui.
Certo. Hoje são quantas crianças que vocês estão atendendo aí? Hoje nós estamos com 104 crianças matriculadas, e isso representa aí, em média, 80 famílias. Então, a gente coloca aí, mais ou menos, a gente está atendendo entre 350 a 400 pessoas no total. Sim. Muito bom, muito bom. Sei, depois que você formou, você já foi direto para esse projeto ou você passou por outros lugares? Então, quando eu vim para o Rio de Janeiro, inicialmente eu comecei atuando com a Cristolândia, que é um projeto de ação de rua, né, usuários de drogas. E durante o meu... eu estava na Cristolândia atuando e estudando ao mesmo tempo. E eu fiquei durante 5 anos nesse projeto, na Cristolândia, até que o Senhor nos chamou para esse desafio aqui de trabalhar com as crianças, a princípio como prevenção ao uso de drogas, mas a gente percebeu que é muito mais, né, que elas precisam de muitas outras coisas, então a gente continua atuando com a prevenção ao uso de drogas, mas a gente ampliou a nossa visão de trabalho. Certo. Pela tua voz, eu vejo que você é jovem, né? Nós não estamos conseguindo nos ver aqui, mas vejo que você é uma moça, uma mulher jovem, né? E, assim, tem muita gente hoje que está ouvindo, né? A Rede 316, graças a Deus, está entrando em muitos lugares, né? E, inclusive, superando as nossas expectativas, porque... já estamos aí, acredito, com mais de 15 mil downloads, né, em 3 meses de trabalho. Então, assim, e tem muita gente, sabe, Laís, que às vezes também já sente um chamado no coração, mas aí tem aí alguns medos, tem aí alguns paradigmas que precisam ser quebrados, tem alguns mitos que precisam também ser jogados por terra, né? O que você diria para esses jovens, né, que estão aí de repente em dúvida em relação a fazer esse curso, a começar a ingressar na Junta de Missões? O que você falasse para esses jovens que nos ouvem nesse momento? Bom, agradeço. Sou sim uma jovem, tenho 31 anos. Olha aí. E eu vim para o campo missionário com 21, né, quase ali para fazer 22. Sim. E, assim, foi a decisão mais assertiva, assim, que eu acho que eu já tomei na vida depois de me entregar para Jesus, né? Porque quando eu recebi, assim, quando eu percebi que Deus queria me usar em missões, eu era criança ainda, né? Eu tinha 9 anos de idade. Sim. E o brasiliense, né, ele tem uma cultura que é muito específica, que é se formar, quer passar no concurso público, né? Então, procurar estabilidade financeira. E como uma jovem brasiliense, eu tinha esses sonhos também. Sim. E então eu corri muito, assim, né? Do que eu sabia que Deus me queria em missões, mas eu fiquei assim tentando, né? Negar e não queria viver meus próprios sonhos. E aí, com 22 anos, quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu vim participar de uma operação Jesus Transforma, né, um impacto evangelístico na Cracolândia, aqui do Rio de Janeiro. E quando eu cheguei aqui, que eu vi assim, a necessidade que existe no campo missionário, tantas pessoas que precisam ainda encontrar Jesus, quanta gente precisa de ajuda. E eu falei assim, não é possível que eu vou continuar vivendo na minha vida, negando aquilo que Deus tem para mim. Então eu vim, aí eu decidi, voltei para casa, conversei com a minha igreja, com a minha família, com o pastor, e entendi, todos também, né, corroboraram com essa decisão. E eu tenho vivido, assim, experiências grandiosas. Eu costumo falar que, às vezes eu paro para pensar em como seria a minha vida se eu não tivesse tomado a decisão de vir para o campo missionário. E, assim, eu nem consigo mensurar como seria, porque o que eu consigo viver, o que eu tenho vivido nas experiências, eu conheci o meu esposo no campo missionário. Então, assim, a gente hoje tem uma família que, né, serve ao Senhor juntos, a gente tem sonhos juntos para o reino de Deus. Tenho conhecido pessoas, tenho experimentado o cuidado de Deus em cada detalhe durante todo esse tempo. Eu sempre fui muito apegada à minha família,
E às vezes isso atrapalha a nossa decisão de ir para o campo, né? O nosso apego, a nossa família, a nossa casa, os nossos amigos. Sim. E eu tinha uma vida incrível em Brasília, mas nada disso, assim, se compara com as experiências que o Senhor nos permite viver no campo missionário. Então, eu queria dizer para você que é jovem, que entende que o Senhor quer te usar de forma específica em algum campo, evangelizando a algum público, para que você realmente enfrente, porque os seus obstáculos e as suas barreiras, porque vale muito a pena. Eu não posso dizer assim que eu não sou feliz, sabe, que eu tenho frustrações, eu não tenho nenhuma, pelo contrário, eu tenho vivido surpresas e o Senhor tem aberto tantas portas que eu com certeza não conseguiria sozinha. Então, vale a pena, o medo passa, o receio, né, a ansiedade, tudo isso vai passando, o Senhor vai nos ajudando, a saudade de casa também vai diminuindo. E o campo missionário não é o fim dos nossos sonhos, né? Pelo contrário. Então, se você tem sonhos, vem com eles para o campo, porque aqui, se for da vontade de Deus, eles vão ser realizados também. Amém. E é mais ou menos isso mesmo, né? As pessoas às vezes têm uma certa... quase como que um mito, não sei se é uma cultura, não sei... Mas assim, poxa, virou missionário, pronto, entrou para né, acabou, não tem mais nada, você não vai ser mais nada, vai ser só um missionário mesmo, nananã. E o que você falou aí é bem interessante, né, porque as pessoas, de fato, devem ir para o campo de missões com os seus sonhos, normal, né, além de estar servindo a Jesus com a vida, e como você falou, as portas, as bênçãos do Senhor, isso é bíblico, né? As bênçãos do Senhor, elas nos alcançarão. Então, isso aí não adianta você correr atrás, que não vai conseguir, não. Agora, se você estiver na brecha, vamos dizer assim, né? Você com certeza vai ser alcançado, né, Laíse? Exatamente. E o Senhor, ele nos usa, né? Ele vai trabalhando em nossas vidas, ele usa as nossas habilidades. Então, às vezes a gente acha que ir para o campo missionário e se tornar missionário é algo muito pequeno. Na verdade, Deus tem muitas coisas para fazer em nós e através de nós. Então, venha com as suas habilidades, com seus gostos. A gente aqui tem uma equipe na Casa Viver, temos eu e o Raoni, que somos os gestores do projeto, mas nós temos uma equipe de 7 jovens radicais que estão aqui. A mais velha tem 28 anos, né? Então, assim, são bem jovens, solteiros. E tem uma delas, que é a Josi, que a gente costuma, assim, né? Ela costuma falar sobre isso. Ela gosta muito de decoração, de casa, sabe? Ela tem muito esse olhar, assim, apurado para esse tipo de coisa. E ela achava que no campo missionário ela nunca ia servir com isso, porque é um hobby, na verdade. É algo que nunca fez parte assim, da vida dela profissionalmente. E aqui no campo missionário, a Josi começou a ter experiências nessa área. Então, tinha que arrumar, revitalizar alguma coisa, reformar um espaço. E a Josi estava ali com algo que ela gosta de fazer, com um talento que ela tem, servindo a Deus. Então, o campo missionário ele é um lugar que tem espaço para todo mundo que tem disposição em servir a Deus. Então, não importa a sua profissão, ou se você nem tem uma profissão, o que importa mesmo é o desejo de servir ao Senhor, de alcançar vidas, e Deus vai usando o que você tem, e os seus sonhos Deus vai também realizando e ampliando, e dando outros sonhos. Por exemplo, eu vim para o campo com muitas dúvidas sobre uma formação. Eu ia ter a formação teológica, né? Mas eu queria uma outra formação também. E a gente vem pensando assim, o que vai ajudar no campo missionário? E a gente vai pensando assim. E hoje eu estou fazendo uma outra faculdade, então estou cursando nutrição. É algo que eu nunca tinha imaginado na minha vida, fazer nutrição. Nunca imaginei que isso poderia ser útil no campo. E depois que eu entrei na faculdade, que eu comecei a perceber de que eu posso servir, inclusive aqui no projeto, as crianças e as famílias através dessa profissão. Então, assim, Deus vai, né, nos mostrando, vai abrindo os nossos olhos e a gente vai servindo a Ele.
Amém, glória a Deus. Ô, Laís, você tinha alguém aí no Rio de Janeiro quando você foi daqui para aí ou não? Olha, eu tenho, assim, parentes distantes, né? Sim. Específico, assim, ninguém. Eu vim sozinha, né, com a confiança em Deus, a fé, Sim. e foi isso. Ah, tá. Então você não foi para casa de parente e tal, você foi direto pro projeto. Isso, vim direto, né, para me apresentar na época como voluntária da Sim. Cristolândia, e já conversando, né, falando sobre qual era o meu desejo de servir como missionária mesmo, e aí as coisas foram acontecendo. Maravilha. Laís, agora eu queria que você me contasse, nós todos, para quase todos, ou todos, né, todos os nossos missionários que bate papo com a gente aqui nas quartas, eu sempre faço a mesma pergunta, que é, qual foi a experiência que na tua vida já, né, como missionária, né, que você falou que já atua como 9 anos, com 9 anos já tem 9 anos que você atua já como missionária, né? Qual foi a experiência mais marcante hoje, até hoje na tua vida para você? Olha, essa pergunta é muito difícil, porque são tantas experiências, né, que o Senhor permite que a gente viva, algumas boas, outras ruins. Sim. Eu vou contar sobre uma desafiadora, na verdade. Sim. A gente aqui em Costa Barros, né, no Chapadão, é um lugar assim de violência, é um lugar dominado pelo tráfico de drogas, então é um ambiente assim, bem difícil. E a gente, graças a Deus, conseguiu aos poucos ir adquirindo a confiança, né, das pessoas da comunidade, dos pais das crianças. Então hoje a gente consegue ter um relacionamento bem profundo com eles, bem abertos. E isso é bom, mas isso também gera responsabilidades, né? E Claro. aí, acho que no ano passado, ou foi no retrasado, eu não lembro, a gente estava aqui no projeto, e aí tem uma família muito próxima de nós, que eles estão desde o início da Casa Viver. E uma mãe, ela tem 3 filhos, e aí ela me mandou uma mensagem e falou assim, tia Laís, eu tô no trabalho, eu não consigo liberação, a minha filha está em casa sozinha, e o pai dela faleceu. E eu tô com medo que ela saiba pela internet a reação que ela vai ter. Então eu queria saber se a senhora podia ir lá, junto com o tio Raoni, para poder conversar com ela. Sim. E aí, naquela hora, eu, assim, já fiquei, né, sem saber o que fazer, chamei o Raoni, conversei com ele, expliquei a situação. E aí, nós organizamos aqui com a equipe para eles ficarem, que estava tendo programação na Casa Viver. Sim. Oramos e fomos lá na casa dela. Né? Quando a gente chegou lá, foi um momento muito difícil, assim, falar para ela, dar aquela notícia, Ela tinha quantos anos? consolar, 15 anos. Sim. E a gente consolar aquela adolescente, a gente conversar com ela, e assim, foi um momento bem triste. E aí depois, a gente, né, o dia passou, a gente foi ajudando em outras coisas, outras demandas que foram surgindo com a família. E quando eu cheguei em casa, eu comecei a refletir sobre essa experiência. Eu falei assim, ai Deus, é tão difícil, né? Tem momentos assim que é tão difícil, e aí Deus começou a falar no meu coração que cuidar de vidas é exatamente isso, né? Vão ter momentos muito bons, mas vão ter momentos muito difíceis. E que bom que essa família tinha alguém, né? Uma referência para recorrer. Ainda bem que essa mãe tinha aqui pessoas, servos de Deus, para ajudá-la nesse momento de dificuldade. E foi uma experiência que me marcou muito, porque eu fiquei pensando, né, sobre o quanto a gente pode ser útil e quanto a gente pode servir na vida das pessoas, ajudar as pessoas. Foi algo que me marcou profundamente. Teve uma outra experiência também aqui, que essa experiência é muito boa. Uma outra criança que também está com a gente foi uma das primeiras crianças matriculadas. Então, ela vem sendo acompanhada por nós, já, né, assim, vai fazer 5 anos. E a gente fez aqui uma operação Jesus Transforma, vieram jovens de vários lugares, do Brasil, inclusive, veio gente de fora.
E eles passaram uma semana aqui na Casa Viver, fazendo as atividades com a gente. E aí, no último dia, que seria o culto, né, de agradecimento a Deus e tudo, e a gente estava planejando convidar, né, chamar quem quisesse entregar para missões, para servir no campo missionário. E os nossos olhos todos voltados para aquele grupinho ali de amarelinho de Jesus Transforma, vendo qual deles seria o corajoso que ia se entregar para missões. Sim. E enquanto estávamos ali na frente, uma das nossas pré-adolescentes já, a Sarinha, ela chegou assim no meu ouvido e perguntou assim: tia, eu posso ser uma missionária? Aí eu falei assim: claro que pode, Sara. Se essa for a vontade de Deus, se você quiser servir a Deus, assim, você pode ser uma missionária. E aí ela falou assim: então, tia, eu vou ficar aqui, porque quando eu fizer 18 anos eu quero ir para o Radical. E naquela hora ali eu comecei a chorar, fiquei muito emocionada, sim, porque os nossos olhos todos estavam voltados para aquele grupo específico. E sim, Deus estava chamando entre as nossas crianças, entre os nossos adolescentes, né, aqueles que Ele quer usar também nesse lugar. E depois eu fui conversar com ela, porque eu queria saber se ela tinha tomado aquela decisão consciente. Eu falei: Sarinha, você sabe que você lá à frente, você fez um compromisso com Deus, você entende isso? E ela falou assim: tia, eu entendo, e eu quero ser um radical porque eu quero ajudar as outras crianças aqui do Chapadão, igual vocês fizeram comigo. Então, assim, foi incrível aquele dia, e a gente vê o quanto vale a pena a gente investir, né, na vida dessas crianças, dessas pessoas que estão aqui. Maravilha, lindo. Laís, você, quando você chegou aí no projeto Casa Viver, o projeto já existia ou vocês foi que começaram esse projeto? Não, o projeto não existia. Na verdade, a Junta de Missões Nacionais, ela lançou o programa Viver, né? Na época, era um programa para exatamente trabalhar nessa questão da prevenção às drogas. E aí eles fizeram todo um material, as pesquisas, né? Lançaram tudo o programa e eles precisavam de algo prático. Né, de alguém que colocasse ali, visse o que dava certo, colocasse em prática ali tudo que eles tinham pesquisado, e assim surgiu a necessidade da Casa Viver. Em 2016, nós viemos aqui, nós olhamos o espaço, nós inauguramos o projeto, lançando, então, esse programa de trabalho com crianças, com esse foco de prevenção ao uso de drogas. Depois a visão foi se aprimorando, a gente passou a não trabalhar apenas com a prevenção às drogas, mas prevenção a bullying, depressão, violência e tantas outras coisas, e também atuar de forma mais completa, né, com as famílias, com outras áreas da criança. Então, nós tivemos esse privilégio, né, de implementar esse projeto. A Casa Viver foi o primeiro no Brasil. Hoje nós temos aí projetos com a mesma visão espalhados aí por vários lugares, várias igrejas. Então, as igrejas pegam o modelo e aplicam também, né, no bairro onde elas estão. E aí a gente teve esse privilégio, né, de termos os primeiros. Maravilha, coisa linda. E, Laís, aí vocês, então, começaram o projeto, e qual foi, quando vocês começaram, a maior dificuldade? Bom, a nossa primeira grande dificuldade aqui foi por conta do lugar, né? Como eu falei, é um lugar bem perigoso, então o acesso nem sempre é fácil, né? Existe uma violência, assim, bem forte. Então, esse foi o nosso primeiro desafio. O segundo desafio foi realmente conseguir conquistar as famílias e a comunidade. Antes de iniciarmos, a gente fez pesquisas, né, aqui no bairro, a gente foi de casa em casa, e perguntando sobre o que a comunidade precisava. E aí a gente ouviu uma frase assim: aqui é assim, tudo começa e nada continua, tudo acaba. Meu Deus. E a gente não queria ser mais um, né, para fazer isso. Então, e por isso foi difícil um pouquinho conquistar a confiança, né, porque eles achavam que ia ser só mais um que ia começar e depois Sim. ia embora. Então, essas duas foram as primeiras dificuldades. Hoje, né, a nossa maior dificuldade é voluntariado mesmo, porque as pessoas têm medo de vir para cá.
quem é daqui do Rio, que conhece o bairro, fica com medo, né? Então, esse desafio nos acompanha desde o início, né, até hoje. Sim, então hoje o voluntariado ainda é a maior barreira, né? E aí, quando vocês chegaram aí, como é que vocês fizeram para conquistar? Você falou que teve uma dificuldade de conquista e tal. Qual a ação que vocês tiveram para poder ir conquistando a comunidade, a confiança das famílias, conforme você falou lá atrás? A gente começou a ir devagar, né? Então, a gente começou a lançar as nossas propostas, as atividades, assim, de forma gradual, para que eles fossem entendendo, né, assim, de pouquinho em pouquinho, que a gente realmente queria ficar aqui. No início, nós tivemos algumas situações aqui de roubo, né? Roubaram, entraram no projeto umas 3 vezes, e aí eles viram que mesmo assim a gente continuava, a gente não estava desistindo, e eles viram que a gente, sim, a cada dia ia acrescentando mais alguma coisa. A gente começou só com reforço, depois a gente colocou balé, depois colocou futebol. Então, eles viram que realmente tinha algo diferente nisso. E eu acho que o que eles falam, né, assim, que aí já é um feedback que a gente recebe das mães, dos pais, das crianças, que era o amor. Eles viam na gente, assim, um amor pelas crianças, um amor aqui pelo lugar. E isso fazia com que eles acreditassem na gente, né? Então, eles falam muito que isso fez a diferença. Quando eles viam como a gente tratava as crianças, sempre com alegria. E aí eles começaram a confiar, assim, na gente. Sim. E aí, assim, você falou que eles estão aí, eles fazem todas essas atividades e com isso, claro, tem um custo, que eu acredito que vocês devem oferecer lanche, tem um material didático, tem às vezes até mesmo, não sei se tem algum uniforme, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, há um custo por trás disso. E aí, como é que você faz? Isso, há um custo. E a gente tem os nossos parceiros, então a gente procura igrejas, empresas, pessoas que queiram, né, se tornar parceiros aqui desse projeto. Então, tudo que a gente faz, a gente vai em busca dessas parcerias, de pessoas que possam nos auxiliar de alguma forma com alimento, porque a gente serve o lanche para as crianças. Então, todos os dias, elas saem daqui com o lanche. Temos também os materiais, né? Temos uniforme, temos bastante coisa que o Senhor vai levantando, pessoas que vão nos ajudando, vão doando, contribuindo com a gente, através do PAN também, que é através de missões nacionais. Então, as pessoas que contribuem através da parceria do PAN, que também podem nos auxiliar para manter aqui o nosso projeto. Certo. E aí vocês têm uma parceria com a igreja a Igreja Batista daí de Costa Barros. Isso, a Igreja Batista de Costa Barros, né, a primeira, que Sim. Ela cedeu o espaço para a gente. Então, o espaço que a gente usa hoje é o antigo templo. Eles construíram um templo novo e cederam esse daqui para missões nacionais. Além disso, eles são parceiros fixos nossos também, com alguns custos mensais. Eles são, assim, grandes parceiros, na verdade. Eles são um grande apoio para nós, com voluntariado também. E algumas outras igrejas da região, algumas pessoas que também gostam do trabalho, que acreditam no trabalho com crianças e que nos ajudam. E aí, nesse trabalho, acredito eu, os pais também agora, né? Aquele pai que entendeu que o projeto tem sido bênção para o filho, o pai, algum desses pais, se não a grande maioria, também estão na igreja. O nosso objetivo é que ele é exatamente esse, né? Caminha os pais, as mães para a PIB de Costa Barros. Alguns, sim, a gente já tem famílias que foram alcançadas através do trabalho aqui, começaram a frequentar a primeira igreja, foram batizadas, estão ali como membros na PIB de Costa Barros. Algumas que vão para outras igrejas, né, que se identificam, enfim. A gente orienta, mas eles que tomam, né, a decisão. E a gente vai, né, aos pouquinhos aí conseguindo ter também esse alcance. Hoje nós temos um pequeno grupo com as mães.
Então, nós temos 10 mães que elas concluíram o primeiro ciclo de estudo bíblico, e a gente já está fazendo esse trabalho com elas, de encaminhá-las à primeira Igreja Batista de Costa Barros, ou alguma outra que elas se identifiquem, para que elas possam seguir caminhando, porque a gente não vai conseguir atender, né, também todas as mães, todas as crianças. Então, a gente faz o primeiro trabalho de acolher, de falar, falar sobre Jesus, e depois a gente encaminha para que elas sejam acompanhadas. Certo. E aí vocês têm algum trabalho também voltado, algum trabalho na área social também voltado para a família dessas crianças? Vocês têm algum tipo de atendimento psicológico ou até mesmo cursos profissionais, cursos profissionalizantes, no caso, né? Para esses pais também, ou isso ainda não aconteceu? Então, a gente tem sim, tem a parte social, né, de cestas básicas, de ajuda com alimentação, essa parte. Sim. Temos também nós recentemente fizemos, inclusive, mais uma revitalização na casa de uma família. A gente tem um acompanhamento familiar, né, que é mais conhecido como visita, né, que a gente chama de acompanhamento familiar. Então, nós vamos às casas das crianças, das famílias, e aí a gente, né, faz estudo, a gente faz oração, a gente conversa, e aí nesse acompanhamento a gente vai identificando as necessidades, né, das famílias. E a gente foi na casa de uma das crianças e nós identificamos essa necessidade da casa dela, de ter uma reforma, de ter uma revitalização. E nós fizemos, acho que vai fazer um mês mais ou menos, que nós fizemos a revitalização nessa casa. A dona Zenaide, e já bem idosa, a Nayara perdeu a mãe quando era criança, o pai, né, formou uma nova família e a avó ficou cuidando dela. Então, são só as duas, né, uma criança e uma idosa. Meu Deus. E a avó da Nayara, ela tá vivendo luto, né, há 5 anos que o esposo dela faleceu, e desde então ela nunca mais tinha entrado no quarto deles, então ela dormia na sala junto com a Nayara, no sofá, porque ela não conseguia entrar no quarto. E aí, vendo toda essa realidade, a gente falou assim, não, vamos lá então. E a gente fez a revitalização na casa da Nayara. Foi um momento muito lindo, assim, a gente pintou, trocou um monte de coisa, e inclusive mudamos o quarto, né? E aí, no último dia quando a gente foi entregar a casa para ela, devolver a casa para ela, toda arrumada, ela entrou no quarto, né? E ela falou assim, hoje eu vou voltar a dormir na minha cama. A gente fez um culto, ela entregou a vida dela a Jesus. Então, a gente tem também esse trabalho social com as famílias que a gente vai identificando. E temos também, né, inclusive ontem nós iniciamos um curso de confeitaria com as mães do pequeno grupo. E aí, durante esse mês de julho, elas vão fazer esse curso de confeitaria, bolos, pães. E o nosso planejamento é que a gente consiga também alcançar outras áreas. A gente já está contactando, né, pessoas para manicure, cabeleireiro, de pessoas que queiram ensiná-las, né, e formar também uma outra profissão. Maravilha, coisa linda. Laís, aí vocês então agora começaram a atuar nessa comunidade e assim, e você lembra de alguma experiência que você já teve com alguma criança que de repente chegou, né, nesse projeto, alguém assim que, né, que marcou a tua vida e a do Raoni? Temos várias. Tem uma criança que, quando ele chegou aqui, a gente tinha uma grande dificuldade com ele, porque ele tinha diagnóstico de hiperatividade. Sim. E ele não conseguia participar das atividades com as outras crianças. A gente tinha menos missionários aqui, éramos um trio só, na verdade, eu, Raoni e mais uma missionária. E a gente, no início, assim, do projeto, ainda conhecendo tudo, se adaptando, e aí chegou essa criança pra gente. Só que a gente não queria abrir mão, né? Falar, a gente não vai conseguir atender, né, e tal. A gente quis receber e tentar.
E assim começamos. No início, a gente ficava um missionário para essa criança, sozinha, enquanto os outros estavam lá na atividade. E a gente ali tentando, a gente buscava ajuda profissional, perguntava para algumas pessoas, né, algumas atividades, algumas coisas que a gente poderia fazer. E nós fomos, então, caminhando, aí chamamos a família, perguntamos se ele estava sendo, né, fazendo o tratamento direitinho, aí descobrimos que ele não estava fazendo, não estava tomando medicamento, não estava fazendo terapia, e aí a gente foi, encaminhou, aí ele voltou para terapia, e aos pouquinhos ele começou a se envolver, a se entrosar com as outras crianças, a participar das outras atividades. Depois ele já, a gente tinha pedido para ele só vir 2 vezes por semana. Depois de um tempo ele já conseguia vir todos os dias, porque ele conseguia participar das atividades. E aos pouquinhos, assim, a gente foi vendo o desenvolvimento dele, tanto aqui quanto em casa. A mãe dele trazia também para a gente algumas experiências em casa, o quanto ele estava melhorando. E aí, assim, né, hoje ele é uma criança que participa de tudo. Ele é, na verdade, um destaque, assim, porque ele é muito inteligente e ele gosta de participar de tudo, ele vai para as agendas, para os passeios com a gente. Então, foi uma criança que a gente recebeu, assim, talvez que a gente nem tivesse condições de estar com ele, mas a gente viu ali, né, ele se desenvolvendo e hoje está aqui com a gente de forma integral. Então, isso marcou, né, a nossa caminhada aqui, né? Uma das crianças que a gente hoje tem muito prazer de receber e de caminhar com ela. Muito bom. O projeto funciona de 8 às 18, é isso ou não? Ou mais cedo? Com as crianças funciona das 9 da manhã até às 17. Ah, ok. 9 e no sábado 17. Até meio-dia. Certo, então você tem 2 turnos daí. Uhum. Maravilha. Tá certo, eu te fiz todas essas perguntas, Laís, porque assim, dentro aqui da rádio também tem algumas pessoas que são de outras igrejas, né? Ou seja, não são batistas. Tem gente da Assembleia de Deus, tem gente da Universal. Aliás, tem muita gente, né, da Universal que nos ouve aqui, né? Tem gente também de outras denominações que não menos conhecidas, né? Às vezes denominações particulares, que, né, o cara de repente sentiu no coração e tem uma igreja e tal, e aí nós temos aqui pastores, pastoras, né, que não são batistas, é isso que eu quero dizer. E aí agora essas pessoas de repente sentiu no coração, ouvindo toda a tua história, né, vendo que você começou um projeto do zero, hoje você está atendendo 400 e poucas pessoas. Eu queria muito conhecer a Laís, eu queria muito conhecer o projeto Casa Viver. É tranquilo? Vocês receberiam aí, de repente, um grupo de pessoas para conhecer o projeto de vocês? Vocês teriam esse tempo disponível para isso? Com todo prazer. Com certeza, todos que quiserem vir aqui e conhecer o projeto, de repente servir de alguma forma, serão todos muito bem-vindos. A gente está com uma programação adaptada por conta da pandemia, então a gente retornou com as atividades, mas a gente ainda está funcionando em horário parcial, com um grupo menor de crianças, para poder também, né, ter esse cuidado com elas e com a gente. Então, atualmente a gente tem recebido grupos menores, então, né, até que a gente possa passar aí por esse período de pandemia, a gente vai sempre ter, assim, grupos menores, recebendo poucas pessoas, e que também pessoas que não sejam de risco, né? Mas aí a gente conversa e a gente combina direitinho. Quem for daqui de perto, tiver o interesse de conhecer aqui, é só entrar em contato com a gente, porque a gente vai conversando, combinando, né? A gente fecha aí os grupos pequenos para vir aqui, e com certeza todos que vierem serão bem-vindos, vão se apaixonar, tá? Já vou falar para você que se você vier aqui, você vai se apaixonar, porque as crianças aqui são incríveis, são maravilhosas, e é um trabalho realmente onde Deus tem dirigido, tem orientado. Então, é só entrar em contato com a gente. Nós temos nosso Instagram, né, @casa.viver. Então, se você entrar lá, você vai conseguir também acompanhar e ver algumas
algumas das nossas ações, ou pode entrar em contato direto com a Junta de Missões Nacionais, que eles vão passar para a gente também. Só não deixa de vir. Vem conhecer, vem aqui ajudar, auxiliar no projeto, que com certeza vai ser bênção a sua presença. Maravilha. Laís, tem uma pessoa aqui que está mandando um beijo para você, eu não sei se você conhece, Rosângela Félix, sabe quem é? Minha mãe. Minha mãe assiste tudo que eu participo. Ela está em Brasília. Beijo, mãe. Minha mãe está em Brasília. Tá em Brasília, legal, tá aí, tá te ouvindo. Saudade. Tá ligada na rede, tá te ouvindo também. Laís, muito bom conversar contigo, viu? Muito bacana essa experiência de vocês, né? Tão novos e já tem aí tanta coisa para compartilhar com gente grande, né? E glória a Deus pela vida de vocês, viu? Eu também gosto muito desse tipo de projeto, né? Que atendem comunidades, que atendem crianças, não é? E parabéns por ter dado ouvido, né? E ter ouvido o chamado da parte de Deus, e hoje está sendo aí esse instrumento, junto com o Raoni, nesta cidade, neste local, né? E creio que isso aí é só o início de muita coisa que ainda virá pela frente, né? Eu creio aí, em nome de Jesus. Você teria mais alguma coisa para falar para a gente, Laís? Só agradecer. Agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui com vocês esta manhã, compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito aqui. Eu amo, né, a Casa Viver, eu amo estar aqui com essas crianças, então falar sobre elas é sempre um prazer e sempre muita alegria para mim. E eu quero agradecer você que está ouvindo, que esteve com a gente há tempo, e dizer que não fica apenas, né, no conheci, ouvir falar sobre um projeto, né, mas que você realmente possa buscar conhecer mais, se você tiver aí, se você se coloque diante de Deus, né, para saber onde Ele quer te usar, de que forma Ele quer usar você. O Campo Missionário tem lugar para todo mundo, e o que você puder fazer, com certeza vai ser bênção. Tem gente que vem aqui para lavar a louça, para fazer comida, tem gente que vem aqui para servir lanche para as crianças, e essas pessoas, elas vêm sem saber o quanto elas estão nos abençoando abençoando a vida dessas crianças. Então, não ache que você não tem espaço, porque Deus quer usar todos, e Ele quer usar você, né, onde você está, ou em algum outro lugar. Só se disponha, e eu aguardo aí vocês que estão aqui pertinho, aqui na Casa Viver. Maravilha. Laís, tem vocês têm como que a gente faz, por exemplo, para que as pessoas que estão de repente te ouvindo e gostaria de contribuir financeiramente com a Casa Viver? Através da Junta de Missões Nacionais, né? Então, entre em contato com a gente passa todas as informações direitinho, né? Tem o PAN, como eu já falei, né, que é a parceria mensal, onde você vai mensalmente ali contribuir através de boleto bancário ou do cartão de crédito, da forma que for melhor. Então, mensalmente vai ser ali, você vai investir um valor para poder nos abençoar, ou através de uma doação direta também. Mas aí entre em contato com a gente, que a gente passa todas as informações, ou entre em contato com a Junta de Missões Nacionais também, que vai ser com certeza a mesma orientação. Certo, maravilha. Muito bem, conversamos então com a nossa querida Laís Félix, que é daqui de Brasília, mas está no Rio de Janeiro, nesse projeto lindo, maravilhoso, Casa Viver em Costa Barros, ali no Rio de Janeiro, e nesse projeto que ela, né, junto com o esposo, começaram, e hoje é referência aí já para todo o Brasil, não é isso, Laís? Amém, pela glória de Deus. Maravilha. Olha, eu estou recebendo aqui, Laís, missõesnacionais.org.br, né? Se quiser conhecer esse e outros e ajudar aí através do site, é só entrar lá no site e você pode ser um dos nossos missionários, daqueles que chegam junto com a parte financeira para poder bancar
esse projeto Projeto Casa Viver e outros milhares de projetos que tem aí a Junta de Missões Nacionais. Laís, até a próxima então, querida. Muito bom ter você por aqui. Dê aí um abraço de como diz os gaúchos, de 2 voltas e meia no Raoni. Muito bom ter vocês e que você continue aí sendo referência, vocês continuem sendo referência aí para nós nessa cidade. Amém. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo estar com vocês. E quando quiser, é só chamar que a gente vem aqui para poder compartilhar mais um pouquinho. Com certeza, com certeza. Um abraço. Obrigado, querida. É isso. Então, esse foi o nosso Quarta Missionária de hoje, conversando com a nossa querida Laís Félix, lá no Rio de Janeiro, com um projeto belíssimo. Tomara que você tenha ouvido e tenha sido abençoado e aquilo que está no teu coração tenha sido confirmado, né? Esse chamado para ser, com certeza, um missionário aí, para estar atuando neste Brasilzão de meu Deus. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária, aqui na Rede 316.